Bora continuar, galera. Atos 17. Estamos no meio do... Meio? Atos 28. São 28, né? Estamos no meio do livro de Atos. Sensacional. Sensacional. É isso aí. É isso aí. Bora continuar. Muitas aventuras reais, sobrenaturais. Espírito Santo maravilhoso te toque. Que você leia mais a Bíblia com a sua família. Que você tenha mais tempo com Deus. Tenha mais tempo com Deus. Busque intimidade. Vamos lá. Atos 17. Em Tessalônica, Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias escutavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Satanás é trabalhador, né? Como diz um outro amigo meu, o pastor Anísio, pode falar o que for de Satanás, mas Satanás é trabalhador. Bem, infeliz. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas, o mais depressa possível. Os irmãos, vou ler de novo por causa das interrupções aqui. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas, o mais depressa possível.
Em Atenas. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus, não faço ideia que é isso. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles e na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Jeová, que hoje não é mais desconhecido. Infelizmente é desconhecido em alguns lugares, em alguns países aonde ainda o inferno predomina. Mas vamos lá. Encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Deus não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Embora ele esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Poetas. Nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem, Jesus. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Dionísio, Dâmaris e mais outras pessoas.
ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido que apareceu no Sinai para Moisés, na sarça. Deus desconhecido, o quarto homem da fornalha. Inúmeras milhares de passagens sobrenatural. Eu tô, além da Bíblia aqui, gravando, né? Além dessa gravação, eu estou escutando diariamente, eu tô terminando segundo a Reis. E são várias aparições, em Juízes, em Reis, em Samuel, em várias aparições do um anjo de Deus, né? Um anjo de Deus, e às vezes ele manda o próprio Senhor, né? O próprio Senhor, que não tem nome lá, mas muitos estudiosos dizem que é o próprio Jesus, né? O Senhor, o anjo, né? Um anjo é mais um, de vários tipos, né? Querubim, serafim, arcanjo e anjo e por aí vai. Mas eu tô aqui pensando, né? O anjo sobrenatural que fez no vídeo passado ali, retrasado, fez o chão tremer, as cadeias se abrirem, lá em Atos 4, Pedro, né? O anjo foi lá, um anjo do Senhor foi lá, tirou. E curiosamente, pessoal, por que eu tô viajando aqui nisso do anjo? Nesse capítulo ele fala de ídolos, imagens. Eu fui criado numa família católica. Eu fui criado numa família católica / espírita, né? Que eu amo muito, por sinal. E só que quando é que eu comecei a largar? Como é que eu comecei a largar o catolicismo? Primeiro porque eu acho que padre tem que casar. Acho que deveria poder casar. Por isso que eu coloquei um pezinho na igreja evangélica. Antes de ir para a igreja evangélica eu já simpatizava. Sempre simpatizei com a igreja evangélica. E as imagens. Eu ia na igreja, às vezes um casamento e tal. Eu ia nas igrejas, né, católicas, e via as imagens assim, eu ficava olhando assim, tipo, nossa, bem morto isso, né? Bem morto, bem fúnebre. Eu 2019 eu fui num casamento de uma amiga minha, em Itajaí, fui padrinho dela, entrei na igreja lá, deu olho as imagens assim, né? 2019 eu já era crente, e eu vou, tem um casamento, um amigo e tal, eu respeito as outras religiões, mas eu sou um ex-católico que, às vezes eu passo na frente de uma igreja, às vezes eu, né, ou vejo algum filme, alguma coisa que tem imagem, eu acho triste, fúnebre, morto, imagens assim. E tem uma passagem da Bíblia que eu não lembro, mas tem uma passagem que é mencionado que a pessoa fica parecida com o Deus que ela adora, né? E eu quero ser parecido com meu Deus vivo. Enfim, e quando que eu larguei o espiritismo, né? Depois de 10 anos. Por que eu fui pro espiritismo? Minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica. Eu não conhecia a Bíblia. Tinha uma Bíblia aberta na minha casa, né? Uma Bíblia católica aberta na mesa da minha casa, mas a minha mãe não lia essa Bíblia. Eu não li essa Bíblia. Minha mãe lia livros espíritas. Eu li metade de um livro espírita quando eu era espírita. Quando eu era espírita, eu li devagar, assim, não li inteiro, mas li lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li lá metade de um livro espírita lá. Eu li de forma... Não li na íntegra, né? E por que eu fui pro espiritismo, pessoal? Porque a minha mãe lia livro espírita, e eu sabia que minha mãe ia morrer. Eu ali com 18 para 19, a gente descobriu que ela estava doente. Anos depois, descobrimos que ela estava com esclerose lateral amiotrófica. Final de 2001, 2002, descobrimos que ela estava com esclerose lateral amiotrófica.
E eu falei, eu vou ficar órfão. Eu tinha recém descoberto que eu era adotado, sou adotado. Falei, pô, não tenho meus pais biológicos. Tenho minha família, meus primos, irmão, irmã, tias. Tenho minha família, mas sim não tenho meus pais biológicos. Eu vou ficar sozinho, né? Eu vou ser emancipado em breve porque minha mãe tá atrofiando, tá morrendo. E eu trabalhava na prefeitura. Trabalhava na prefeitura de Santos, tinha uma amiga minha, espírita lá, me chamou para reunião. Uma prima minha muito amada, ia comigo, a gente ia junto, eu e essa prima minha, que também trabalhou muitos anos na prefeitura. E por que eu fui para o espiritismo? Concluindo, eu fui para ir atrás da minha mãe. Eu falei, não, vou ser espírita, porque daí, quando eu tiver com muita saudade da minha mãe, quando eu tiver querendo notícias dela, blá, 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 eu vou atrás da minha mãe por apego à pessoa. Só que Deus sabe, só Deus sabe como, onde a minha mãe está, né? O que eu leio aqui, que é a minha verdade hoje, é que ela está descansando no Senhor. Minha mãe, ela está descansando no Senhor, e no grande dia lá na frente eu vou reencontrar com ela e com outras pessoas que eu amei muito, amo, que não estão mais aqui nesse plano. E só que eu continuei, né? Minha mãe faleceu, eu continuei indo na igreja espírita, no centro, né? No centro espírita. Só que olha qual foi o grande marco divisor. Eu já não estava mais em São Paulo, eu já estava em Santa Catarina, eu ia na igreja espírita e eu não mudava. Eu não era constrangido. Ah, mas Gomes, você está falando disso porque agora você ficou mais velho, amadureceu e era hora de mudar. Não, a questão é, eu não tinha uma mudança. Entendeu? Talvez você tenha. Quem sou eu para, né, falar o que é certo, o que é errado para você? Você decide o que você quer da sua vida, né? Você está falando com um ex-católico, você está falando com um ex-espírita aqui. Mas isso aqui, a palavra do Senhor, quando eu tive um encontro real com o Espírito Santo, a minha vida mudou. As coisas que eu fazia depois de ir na missa, meu Deus, eu escabrosa. No centro espírita, lá em Santa Catarina, cheguei até a namorar uma moça lá. Antes da minha esposa, teve uma moça lá que eu me engracei, bem bonita e tal. E tive um namoro rápido com essa moça, não deu certo. Mas onde que eu quero chegar? Não me constrangia. A palavra do centro, o tal do passe no centro, a palavra do centro. Quando eu era criança, me levaram num centro de Umbanda, Candomblé, Macumba, Quimbanda, sei lá. Eu sei que teve uma moça, teve uma empregada, funcionária da minha mãe, que cuidou de mim desde bebezinho até pré-adolescência. Essa moça, sem autorização da minha mãe, uma vez ela me levou num centro. E eu vou falar para vocês, eu lembro de tridente, vela preta, vela vermelha, e lembro de pentagrama, que tudo isso já caiu por terra em nome de Jesus Cristo, já. Mas assim, eu fui em inúmeros lugares, fui na igreja messiânica, fui levado sem a autorização da minha mãe num terreiro. Eu fui por disposição minha na católica, por influência da família e depois por hábito, e depois por ver que a maioria da minha família ia no centro espírita. Também fui no centro espírita, queria notícias da minha mãe. Só que essa aqui é a notícia. Essa aqui é a notícia mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Mais atual do que o Jornal de Amanhã. E o que eu vou falar para vocês, pessoal? Isso aqui mudou a minha vida, me constrangeu ao ponto de eu me tornar uma pessoa melhor. Um encontro real com o Espírito Santo me constrangeu ao ponto de eu me tornar uma pessoa melhor, amadurecer e por aí em diante. Espero que funcione com você também. Comigo funcionou. Paulo aqui fala, né? Ele descreve, né?
que nessas cidades aqui tinham muitos ídolos, né? E a gente lê, eu já li algumas vezes também o Velho Testamento, inúmeras cidades e povoados e outras com ídolos. Nosso Deus é vivo. O Deus de verdade é vivo. É vivo. O Espírito Santo é uma pessoa viva. E Jesus está vivo. Vivo. Ressurrecto. Vivo. Pensa nisso. Antes de você se prostrar e orar e pedir alguma coisa para alguém de cimento, madeira, seja lá o que for, pensa nessas palavras. Se você é crente e tem algum amigo aí que você está tentando persuadir a Jesus, para Jesus, ao reino vivo, manda esse vídeo para ele. Deus está vivo. Espírito Santo, me escuta enquanto eu gravo esse áudio aqui, esse vídeo. Procure vida para você. Para de perder tempo e pedir ajuda para quem não pode te socorrer. Deixa eu parar aqui para eu não constranger ninguém. Deus abençoe em nome de Jesus. Converse com o Espírito Santo. Não com uma imagem de pedra, de madeira ou de plástico. Eu estou falando por mim. A hora que eu conheci o Espírito Santo, a hora que eu entendi o significado morto de imagens mortas, eu cheguei em casa, eu e minha esposa que está aqui atrás dessa parede, a gente pegou tudo. Imagem, Santo Antônio, Maria, isso, pirâmide, o elefantinho lá de bunda para a porta, todas essas... Tudo. A gente colocou meus CDs de heavy metal, as músicas infernal que eu cantava, CD de música de corno e romance, e música latina só, espírito de Jezabel lá. A gente pegou num saco preto, fomos lá longe, lá onde podia queimar umas coisas doidas lá, queimamos, tacamos fósforo, álcool e explodimos aquelas coisas lá. E curiosamente, mais luz foi entrando, mais luz, mais paz, mais graça, mais amor, mais tranquilidade começou a reinar na nossa casa. Isso aí, pessoal.